Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Hoje a gente vai conversar aí com um treinador super experiente de natação e maratonas aquáticas. Estou falando do Carlos Rogério Arapiraca, que está conversando com a gente. Muito obrigada por topar o convite. Ok, tudo legal, tudo tranquilo. Para mim é sempre um prazer estar aqui participando dessa live aí e poder falar um pouco da minha experiência como treinador de natação e maratonas aquáticas. Legal. Bom, eu puxei um dado aqui que o coach colocou em 2017, né? Que você é o técnico recordista em participações em mundiais de águas abertas, né? Então, desde 2004 em Dubai, quando ainda era separado o mundial, né? E aí depois se tornou junto águas abertas com natação. Foram 12 participações no total. Desses todos, qual que foi o momento mais especial ou qual que foi o mais marcante? Foi em Kazan, que em Kazan era um mundial e você estava também buscando uma vaga olímpica lá, né? E a gente conseguiu buscar essa vaga olímpica lá em Kazan. E foi assim uma alegria muito grande. Legal. Em 2013, que foi 2 anos antes, também foi legal que o Brasil foi super bem, né? Então teve aquela dobradinha da Ana com a Poliana, o Alan também nadou bem o 10 quilômetros. O que você conta pra gente de 2013? O Brasil foi campeão mundial, né? Muito bem. E a participação do Alan, ele foi 7º lugar nos 10 quilômetros e foi 5º lugar nos 25 quilômetros. E ficamos em 3º lugar no revezamento misto. Então, Ana Marcela teve uma boa participação, Poliana uma excelente participação, teve Diogo Vilarinho, teve o Samuel Debona. Então, assim, foi uma equipe muito boa que participou e a gente conseguiu grandes resultados em Barcelona. Pô, legal, Arapiraca. E assim, a gente sabe que ali atrás você chegou a trabalhar bastante com polo aquático, mas a paixão pela natação ali, a hora que você decidiu, natação, maratona aquática que eu quero trabalhar, quando que foi isso? Olha, vou te falar, a minha vida começou, eu morava em Feira de Santana, né? E eu, a princípio, eu fui atleta lá, nadei, mas isso só a nível do estado mesmo, né? Nada de norte e nordeste, nem brasileiro, nadava só a nível estadual. E a minha intenção era fazer química, né? Eu queria fazer química e aí estava estudando para fazer química. Então, eu terminei o meu curso de técnico de administração e fui fazer cursinho para fazer química. E aí eu me dediquei muito para fazer esse vestibular. E aí eu estava fazendo vestibular, na segunda prova, o meu pai veio a falecer. E aí eu fiquei sem cabeça para fazer o restante das provas. E aí eu passei uns 3 meses, assim, meio de cabeça, assim, sem ligar para nada. Um dia eu estava no clube e teve um cara lá chamado Almi Pinto que me convidou. Você não quer trabalhar como professor de natação, Rogério? Eu falei,
mas o que eu sei de natação é como atleta, que eu nadei. Não, mas a gente está precisando, porque lá no Centro Social Urbano, em Feira de Santana, a gente está querendo começar um trabalho. E aí eu topei esse desafio. Aí eu fui para esse desafio e aí comecei a fazer um bom trabalho. Aí, em 3 meses, veio a primeira decepção. A coordenadora me chamou e falou, você tem que mandar todo mundo embora, porque o programa aqui é esse. Você dá 3 meses de aula e depois tem que habilitar para botar mais pessoas. E aí eu fiquei meio aborrecido com aquilo, mas eu dei continuidade. Aí fiz uma equipe ainda melhor. E aí eu sabia que chegasse nos 3 meses. Eu fui falar com ela a possibilidade de fazer uma equipezinha para dar início e continuar com... E ela não deixou. Então eu reuni a comunidade e falei, eu vou pedir para sair porque não estou vendo sentido nisso. Então a comunidade se juntou toda e fui lá falar com a coordenadora. E aí, tipo, uma comunidade muito grande, era um bairro inteiro. E aí ela teve que ceder, né? E eu comecei a fazer uma equipezinha e aí eu escrevi a equipe na ANE, a Associação de Natação do Interior. E os garotos começaram a melhorar. Chegou uma época que os atletas não melhoravam mais e eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu gostei disso aqui, está na hora de eu estudar para saber o que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer um cursinho. Aí eu fiz vestibular na capital, Salvador, para educação física. E aí eu passei. E aí eu vim para Salvador, né? Nessa minha vinda para Salvador, eu larguei tudo lá. Larguei o Centro Social Urbano, algumas escolinhas que eu dava aula, larguei tudo. E aí eu vim tentar sorte em Salvador. E aí eu comecei fazendo a faculdade. E eu morava com meu tio no Bonfim e eu comecei a ajudar meu tio na academia também, fazendo... Meu tio tinha uma academia e eu ia para lá 4 horas da manhã para aprender também alguma coisa. E à noite eu nadava. E aí eu comecei fazendo faculdade. Aí eu fiz um concurso para digitação, fiz um concurso para professor não licenciado. E o que primeiro que me chamou foi a digitação. Então eu ficava assim, tipo, de 1h da tarde a 8 da noite digitando. E aí apareceu uma oportunidade um dia lá, teve uns jogos, os universitários contra o polo aquático lá, era a equipe do GEBS contra o universitário. E eu, no dia dessa partida, eu me saí bem. E aí o Pedro Amazonas, que não é mais vivo hoje, me convidou para trabalhar com polo aquático. E aí foi uma alegria muito grande para mim, porque ele conseguiu transferir meu emprego para... Eu era da Secretaria de Educação, ele me botou à disposição da Secretaria de Educação para trabalhar com polo aquático, eu fui para o DEF, e aí eu tive um crescimento muito grande, porque tinha um diretor na época, Paulo Itamar, e ele deu todos os esforços para que a gente crescesse no polo aquático. A gente vinha para o Rio 3, 4, 5 vezes por ano e ficava hospedado aqui, treinando. E o polo da Bahia começou a crescer e foi campeão norte e nordeste, 3º no Brasil, crescendo. E eu fui criando gosto. E eu, ao mesmo tempo que eu estava no polo aquático, e eu estava fazendo a faculdade também. E chegou a época de eu me formar, né? Aí eu me formei e aí apareceram 1000 oportunidades para mim. E aí eu recebi um convite de Sérgio Silva para eu ir lá para a Fonte Nova, trabalhar com ele lá. Eu fui lá e eu só levei 6 meses lá, que eu comecei a fazer um bom resultado lá. Já recebi outro convite de Pedro Amazonas para ir para Asbac com ele. Eu assumi uma escolinha lá. Então eu continuei no polo aquático e aí eu já estava ingressando na natação. E aí 2 anos depois que eu estava lá na Asbac, que eu levei 16 anos lá na Asbac, a gente começou um trabalho lá, tinha tipo 150 alunos. Com 2 anos a gente já tinha mais de 600 alunos lá. E isso aí ajudando os atletas. Um dia o presidente da federação foi fazer uma visita e falou, você não quer botar a equipe da Asbac aqui na federação para natação? E aí eu gostei dessa ideia. Aí foi aí desse momento que eu
comecei a trabalhar com... Aí eu entendi assim, não, eu vou começar, mas eu vou começar de baixo. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma competição só com meninos pequenos, e aí eu separei os melhores, e aí eu comecei a fazer um trabalho. E aí eu comecei, com mais ou menos 8 meses, já começava a aparecer alguns resultados. E aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tinha atletas ganhando prova. Com 3 anos de trabalho, eu tinha uma super equipe de mirim e petis. Era um campeonato baiano de 20 provas, eu ganhava 19. E aí a gente foi crescendo. Um dia, uma repórter do Jornal à Tarde, nos jornais, que na época era bem falado aqui, falou, olha, você tem um sonho, você está com essa equipe boa, os atletas batendo, eu tenho um sonho de classificar esses atletas aí, algum desses aí, para uma seleção brasileira. Eu tenho chance de um atleta desse ganhar um brasileiro. E aí, passado 1 ano e meio depois, os atletas estavam ganhando o brasileiro. E aí o sonho foi concretizado. Eu não classifiquei 1 para a seleção brasileira, eu classifiquei 3. E aí eu fui para a minha primeira seleção brasileira, 1992. Foi Andorra, que é um principado entre a França e a Espanha. E aí a gente conseguiu bons resultados lá. Um atleta Christian Jamarino, da seleção brasileira, e ele conseguiu chegar lá e ganhar a prova dos 200 livres. E isso, para mim, foi uma alegria muito grande. Então, aí começou a abrir as portas, entendeu? Para todo esse caminho. Eu, muito novo, convocado para a seleção, como técnico da seleção brasileira do Multination. E aí os atletas conseguiram bons resultados. E aí a minha equipe começou. No outro ano eu estava novamente convocado. Eu fui para Bruxelas. E aí chegou em Bruxelas o Brasil pela primeira vez. E foi uma viagem assim, muito legal, porque quando eu cheguei no aeroporto do Rio, Ricardo Moura foi me receber e falou, olha, surgiu problemas e você vai sozinho. Eu falei, caramba, velho, eu não dominava muito bem nem o inglês, nem o francês, como é que eu vou? E aí eu sou responsável por essas 16 atletas. Vamos lá, vamos encarar esse desafio. Aí chamei os atletas, fiz uma reunião. E as coisas foram se acertando. Nós chegamos lá em Bruxelas e participamos da competição, uma competição dura, e nós ganhamos. Pela primeira vez, o Brasil ganhou o masculino, o feminino e o geral. Quer dizer, foi uma alegria muito grande para mim. Eu chorei, assim, foi assim muito. Aí no outro ano, eu já fui convocado, isso aí foi em 93, em 94 eu já fui convocado para técnico da seleção brasileira sul-americana juvenil, que foi em Goiânia. E aí eu tinha assim 4, 5 atletas lá e foi assim excelentes resultados, ganhamos prova. E a gente não parou mais, entendeu? A gente não parou mais de crescer. Foram muitas viagens para Montenegro, Ilha de Chipre, assim, muitas competições nós participamos. E aí a gente foi crescendo. E aí o que acontece? Eu tenho um filho que todo mundo sabe quem é, que é Luiz Rogério Lima Arapiraca, e nessa época ele era infantil e tinha um campeonato brasileiro aqui na Bahia. E no meio do ano ele conseguiu o segundo lugar na prova dos 800, fazendo 9,36, e quem ganhou a prova foi Vaqued com 9,18. E aí a gente ganhou a prova, foi lá no Bonfim, agradeceu. Só, a gente pode, vamos treinar. Final do ano a gente ganha essa prova. Olha o pensamento positivo. 9,36 para 9,18. Mas vamos lá. E aí começamos a treinar, chegou no final do ano, essa competição era em Brasília. E nós fomos lá e ganhamos a competição. Ele fez 9,16 e o Vaqued fez 9,18. E aí a gente já começou, por exemplo assim, Luiz Rogério a dar grandes resultados. No outro ano, Infantil 2 ganhou a prova lá em Belém. Depois, como Juvenil 1, já começava a nadar 1.500. Começou a ganhar a prova, como Juvenil 2 também.
E aí, quando chegou em junho, eu falei, ó, tá na hora de parar. Agora, a gente não vai treinar mais para brasileiro de categoria. Nós vamos treinar para o absoluto agora. E aí, nós começamos a treinar no absoluto. E a primeira competição que a gente foi no absoluto, que foi em Santos, como Júnior 1, e aí ele já ficou em terceiro lugar. Aí a gente já começou a aparecer no cenário geral absoluto e começamos a brigar. Nesse momento, eu viajei para Manaus para participar de uma travessia lá, e lá eu conheci um atleta chamado Lorival Quirino. E aí o capitão lá me chamou e falou, olha, esse rapaz é um excelente atleta, é lá da Bahia, eu queria que você desse um apoio a ele. Então, quando chegou em Salvador, Lorival me procurou, a gente fez uma parceria de muitos anos, e Lorival conseguiu ganhar a travessia, uma das mais famosas do Brasil, a Mar Grande Salvador, por 5 anos, né? Consecutiva aqui a gente trabalhando, e Lorival Quirino se conseguiu. E aí, nesse intervalo que a gente vem trabalhando com o Luiz Rogério, eu classifiquei os atletas para a gente ir para o Chile, para o campeonato sul-americano. Eu estava indo para o Chile com Luiz Rogério em natação e estava indo com Pamela Engel, com Juan, com outros atletas para o campeonato sul-americano. E lá no Chile, um atleta baiano também, Alan do Carmo, e aí a gente se conheceu lá e tudo mais. E a Pamela Engel foi campeã lá, e esse Alan do Carmo também. A gente fez um belo trabalho lá. Ele não era do meu clube ainda, ele era do Costa Verde. Quem treinava ele era o professor Henrique Borges. E o Alan do Carmo se saiu campeão de lá, dessa prova do Chile. Foi uma coisa assim muito boa, um ano muito bom. E aí, quando chegou em Salvador, esse ano aí foi muito legal, porque no final do ano, o Luiz Rogério ele já tinha sido no início do ano terceiro lugar, no final do ano ele brigou ali e terminou a prova dos 1.500 em segundo lugar, perdendo para Luiz Lima. Eu disse, olha, a gente vai estudar mais essa prova aí, a gente lá na frente, a gente vai. E aí no ano seguinte, em 2006, Alan do Carmo me procura e pede que eu treine ele. E aí começou uma parceria de 14 anos, né? Eu comecei a treinar Alan do Carmo, a gente começou a fazer uma parceria. A primeira viagem nossa foi para a Itália, em Nápoles, foi uma competição lá. Alan era muito novinho ainda e a gente tinha pouco tempo de treino ainda também. A gente foi, participou, ficou lá em 22º lugar. E aí a gente foi dando continuidade. E essa parceria de Alan do Carmo treinando junto com o Luiz Rogério, isso aí foi melhorando para cada um, para os dois. E aí a gente sabia que o objetivo da gente era conseguir um bom resultado. E nessa época também, Luiz Lima fazia natação e fazia maratona aquática. Então, Luiz Lima estava ganhando natação e estava ganhando maratonas aquáticas. 2007 era o ano do Pan-Americano e a gente começou a trabalhar. Eu comecei a estudar Luiz Lima na piscina, como vencer ele. E eu notava que ele fazia uma prova muito homogênea, mas ele crescia muito no final. E aí eu comecei a trabalhar em cima desse dado, e aí eu consegui vencer Luiz Lima na piscina. Então, Luiz Rogério passou a ser o atleta que estava na melhor condição agora no absoluto. E Alan do Carmo, ele vinha sendo segundo, terceiro na maratona aquática. E o Luiz Lima estava um verdadeiro sucesso no mar. Toda a prova ele tirava primeiro lugar, ou era Alan segundo, ou era Pavão, ou era Bia, ou era Luiz Eduardo, e a gente começou a estudar. A gente tem que achar um jeito de ganhar essa prova. E aí a gente começou a fazer uns estudos, e eu notei que o Luiz Lima tentava usar uma mesma tática sempre. Ele fazia a prova todinha juntinha, e nos últimos 400 metros ele conseguia sprintar e ia lá para frente. E terminamos o ano de 2006.
2007 era um ano promissor, porque era o ano de convocação para o Pan-Americano. E aí a gente ficou estudando. E nós fomos para o Rio de Janeiro, eu e Alan do Carmo, e conversamos com os pescadores, conversamos com muita gente lá, passamos 5 dias lá e fizemos nossa estratégia para a prova. E aí, quando chegou no dia da seletiva do Pan-Americano, a gente já tinha uma estratégia. A gente ia fazer Luiz Lima sair da zona de conforto dele. Então, quando chegou nos 5 quilômetros, Alan do Carmo deu um tiro e aí ele abriu 200 metros na frente de Luiz Lima. E aí ele continuou. E Luiz Lima, vendo isso, ele teve que sair da zona de conforto dele, porque se ele não aperta, ele não ia pegar nunca mais. E aí ele foi e aí pegou. Só que isso cansou muito ele, porque ele não estava acostumado a fazer isso. Ele se guardava o tempo todo só para o final. E quando chegou mais ou menos na beira do mar ali de Copacabana, o Luiz Lima ele tomou um rumo como se ele fosse lá para a beirinha e a gente veio mais para dentro. Eu tinha conversado com os pescadores. Então, mais para dentro tinha correnteza. E lá na beirinha tinha remanso. Então, a gente pegou essa correnteza aí, que levou a gente lá para o funil, e a gente conseguiu se classificar para o Pan-Americano. E aí foi uma coisa assim, uma alegria muito grande, a gente vibrou tudo. Tinha conseguido classificar Alan do Carmo para o Pan-Americano. E uma surpresa, Luiz Lima não se classificou. Foi Romanelli que se classificou. E logo depois a gente conseguiu classificar também Luiz Rogério nos 1.500. Luiz Rogério participou da seletiva com todo mundo, a gente já estava com a prova lá, e a gente conseguiu se classificar. Então, olha a alegria da gente conseguir classificar 2 atletas baianos treinando na Bahia. Imagine que todo o Sul, todo o Sudeste, todo o Centro-Oeste, o pessoal tem uma estrutura muito grande aí. E nós, morando na Bahia, sem a metade da estrutura que essa galera tem aí. A gente conseguiu. Arapiraca. Oi. Até uma coisa aqui, a gente entrevistou o Sintra e ele fala muito de lá atrás, ali naquele começo da maratona, ali 2006, 2007, né? Quando a Poliana estava indo para a maratona, o Sintra comenta que você e ele tipo, ficavam estudando, desbravando coisas, porque a maratona ainda não tinha a força que tem hoje no Brasil. E ele fala assim, puta, era só eu e o Rogério, eu e o Arapiraca lá, que ficava procurando um jeito de melhorar, de entender melhor como é que funcionava esse negócio, né? E aí você comentou da alegria de 2007, não só do baiano, mas um desses baianos sendo seu filho, né? Uma coisa espetacular. E foi uma coisa assim que em 2007 a gente conseguiu classificar, né? Agora imagina, você está treinando na Bahia com a estrutura muito pouca. Ali na época ainda não tinha uma estrutura grande. A minha estrutura era muito pequena, entendeu? Só para você ter uma ideia, naquela época eu não tinha nutricionista, eu não tinha psicólogo, eu não tinha médico, entendeu? E eu não tinha nada. Era ali um trabalho feito com muito estudo, com muita curiosidade, com muita raça, com muita garra. Cada viagem que eu fazia, para mim, era uma clínica. Cada viagem que eu fazia, para mim, era uma clínica, porque eu não tinha vergonha nenhuma de chegar para o cara, vem cá, qual é o trabalho que você está fazendo com fulano, que está dando certo, isso? Qual é o trabalho que você está fazendo? Eu ia nas viagens, eu comecei a viajar em 2004 para Mundial, isso e aquilo. Chegava lá, conversava com os outros treinadores dos outros países. Vem cá, como é que você faz? Eu ficava observando os treinos, entendeu? É aquela coisa assim, muita observação. Quando eu estava estudando no Luiz Lima, para a piscina, eu ia lá, eu cronometrava o aquecimento dele, eu via o aquecimento dele, eu via o que ele estava fazendo, eu via o que ele soltava. Não só ele, como os outros atletas também. Todos os meus adversários, eu procurava estudar cada um, entendeu? Eu tenho que estudar cada um.
para eu saber qual é a tática que eu vou usar, entendeu? Então, isso era uma coisa assim. Com o Alain do Carmo também, eu ficava pensando, estudava junto com ele, ficava ali, ó, a gente, como eu fiz essa estratégia de apertar nos 5 quilômetros, entendeu? Eu ficava estudando. Olha, vamos hidratar na primeira, na segunda, leva uma hidratação na perna, não hidrata na terceira. Então, a gente ficava procurando uma estratégia e um jeito para a gente fazer isso. E foi uma coisa assim muito legal. Veio 2007, né? Aquela coisa muito boa. Alain do Carmo, terceiro lugar no Pan-Americano, com 17 anos, novinho ainda, sem muita experiência, aquela coisa toda. E aí foi uma alegria muito grande. Uma alegria assim grande no Pan-Americano. Beleza. Luiz Rogério participou, ficou em quarto lugar. Eu acho que faltou um pouco mais de estrutura, mais competição para a gente ali, mas foi uns bons resultados que nós tivemos também. E daí em diante a gente começou a crescer. E aí vinha agora, qual era o objetivo? Olimpíada. Então a gente tem que tentar fazer o índice para ir para a Olimpíada e vamos tentar fazer a classificação olímpica. Pronto. Aí a gente estabeleceu um programa, um sonho e vamos trabalhar para isso aí. E aí a gente começou a trabalhar, a desenvolver. A gente tinha classificatórias para participar, para poder ir para a seletiva olímpica. Então, primeiro você tinha que fazer uma prova no Brasil para você se classificar e depois você tinha que ir para Sevilha, na Espanha, para a gente se classificar. Beleza. Aí, o que foi? A gente foi para Sevilha. Chegou no primeiro dia de competição lá. Poliana se classificou, Ana Marcela se classificou. E naquela época, foi na época dos trajes Blue Serve. Estava lançando o Blue Serve. E aí estava aquela coisa muito legal. Pá, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o que aconteceu? Alain estava bem na prova. Estava ali quinto, sexto, sétimo, deu primeira volta, segunda volta. Na terceira volta, mais ou menos ali, não sei se vocês se lembram, mas o Blue Serve, ele tinha um eclair nas costas, entendeu? Eu não sei como uma atleta conseguiu pegar o eclair do Alain e abrir aquele eclair. Então, ali tinha acabado, que o traje virou um saco, né? E eu comecei a ver Alain ir para trás, ir para trás, ir para trás, sem entender nada. E ele terminou a prova na raça. Aí a gente não conseguiu se classificar. Eram duas seletivas, né? Na primeira seletiva a gente não conseguiu se classificar. A gente ficou ali meio aborrecido e tal, mas vamos lá, vamos treinar, ainda tem mais uma chance. E aí veio o Luiz Rogério também, que era para fazer o índice era muito forte. A gente melhorou o tempo, mas não conseguiu fazer o índice. O índice era tipo 15:10, 15:08. A gente não conseguiu. A gente tinha feito 15:21, mas ficava aquela esperança, aquela coisa. E aí, em 2008, a gente participou de mais uma seletiva e nós ganhamos a seletiva. E aí nós fomos para a China para a gente disputar a última vaga. E aí nós fomos, chegou no meio do caminho, a gente parou em Amsterdã, aí fomos para a piscina pública, soltamos. Aí chegamos lá na China, ainda tinha o fuso horário lá, né? O jet lag. Aí nós conseguimos nos concentrar e a gente conseguiu a classificação para a Olimpíada. Nós ficamos em sexto lugar e aí conseguimos a classificação. Olha a alegria. Dois baianos, um técnico e um atleta classificado para a Olimpíada. Olha como é importante o trabalho realizado no Nordeste, em Salvador, e você consegue uma classificação para você ir para uma Olimpíada. O sonho de um treinador, o sonho de um atleta estar participando de uma Olimpíada foi uma coisa assim imensurável. Eu não tenho palavras para falar isso aí. E aí, aquela alegria. E aí a gente estava classificado e aí veio o primeiro desafio. Eu falei, olha, eu preciso da ajuda da CBDA, me dê uma ajuda, eu vejo falar muito de altitude, eu preciso falar isso aí.
E aí me mandaram para a altitude. Só que eu pedi ajuda à CBDA e ninguém me deu ajuda. Eu cheguei na altitude, no México, com a cara e com a coragem. E aí eu tive a felicidade. Você tem que dar sorte também, né? E eu dei sorte. Eu tive a felicidade de conhecer lá Dr. Blanco Herrera. E eu cheguei para ele e falei, sou treinador, estudo muito, gosto, mas eu não sei nada de altitude. E eu sei que você é uma pessoa que já tem muitas Olimpíadas, já tem tudo mais, tem muita experiência. E aí contei minha história para ele e ele gostou da minha história e a gente começou a se orientar pelas indicações do Dr. Blanco. Assim, foi uma maravilha, fizemos uma boa altitude, para a altitude que a gente nunca tinha feito. Eu comecei a entender alguma coisa a partir daí e a gente chegou à época e a gente foi para a Olimpíada, né? Então, imagina só Alain do Carmo, com 18 anos, lá em Beijing, na Olimpíada. Quando eu entrei na Vila Olímpica, foi uma alegria imensa para mim, eu chorava. Caramba, velho, eu consegui chegar aqui. O sonho de um treinador, de chegar a estar aqui participando de uma Olimpíada, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Aí a gente se preparou, tudo mais. Eu tinha dado uma instrução para o Alain na época, que ele passasse as 2 voltas ali no meio da prova e na terceira volta procurasse ir um pouquinho para frente e na última volta ele brigasse. Aí o que ele fez? Ele ficou as 2 voltas junto com quem ganhou o holandês, ele ficou as 2 voltas. E aí, quando chegou na terceira volta, que ele tinha que ir mais para frente, ele permaneceu no meio. Aí o que aconteceu? Quando chegou na última volta, o esforço que ele teve que fazer para ir para frente foi muito grande. Quando ele chegou ali entre os 10, mais ou menos, para brigar por uma medalha, ele tinha que estar mais inteiro para poder dar o sprint para ir lá para frente. Quer dizer, tinha uma barreira que ele não conseguia passar essa barreira. E aí ele terminou no 14º lugar, que foi um resultado da primeira vez assim muito bom. E foi uma alegria muito grande para a gente, né? Uma alegria muito grande. Eu volto para o Brasil, ter participado de uma Olimpíada e tudo mais. E depois desse resultado, Luiz Rogério estava com garra, com sede, a gente começou a treinar. Luiz Rogério voava, Alain voava. E aí, quando chegou no Maria Lenk de 2009, Luiz Rogério vai e quebra o recorde de Luiz Lima, o recorde brasileiro de Luiz Lima. Era 15,17, ele faz 15,15. E aí não tinha batido o recorde sul-americano, que era de Monastério, mas bateu o recorde brasileiro. Foi uma alegria muito grande. E aí a gente, vamos lá, eu acho que pode esse... Aí tinha um desafio maior. Tinha um recorde de Djan Madruga. Tinha 29 anos. Era 8,59. 7,59. Desculpa, 7,59. Teve aposta de sunguinha e tudo. Eu lembro de umas apostas do Djan aí, hein? Deixa eu te explicar o que acontece. O Djan tinha 29, ele estava presente. Ele tinha 29 anos esse recorde, ele estava presente. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje em dia, você tem o dardo, você tem a vara de saltar. O cara tem uma vara para tantos metros de altura, outra vara para tantos mais. O cara tem uma sapatilha para uma pista, tem uma sapatilha para... Você tem bicicleta hoje de carbono. Então, se você for voltar para trás, você vai ver que a evolução. E naquela época, foi a época dos trajes. Entendeu? Foi a época dos trajes. Entendeu? Mas os trajes estavam ali para todo mundo. Entendeu? Esses trajes. Então, na época, tinha o traje da Adidas, tinha o traje da Speedo, e apareceu o Jekt, entendeu? Que aí foi a revolução aí. E nesse dia, Luiz Rogério foi nadar a prova de 800 e a gente já vinha trabalhando muito. A nossa estratégia de prova era trabalhar negativo. A gente passou com 4,0 e voltou com 3,58. Então, a gente treinava muito isso. Treinava muito prova negativa. E começou a prova no primeiro 100.
Luiz Rogério passou em último lugar. E aí a gente foi galgando, galgando. E aí ele começou a abrir depois dos 500, 600 passando, entendeu? E fazia um 0,59, um 0,59, um 0. E aí no último 100 ele fechou para 58. Então foi uma prova assim muito grande. E eu vou falar particularmente, eu acho que assim, o Djan Madruga, ele sentiu muito a perda do recorde dele, tanto é que ele foi lá para ele falar assim, pô, quando eu bati o recorde, eu estava de sunguinha, você vai ganhar X dólares se você bater. Caramba, velho, você bateu o recorde, bateu, entendeu? Tanto é que o seguinte, o Phelps, quando ele tinha o traje especial dele, ninguém reclamava disso. Quando o outro traje começou a ser melhor do que o do Phelps, rapidinho acabou com isso daí. Então, mas isso aí não tinha importância. Tudo bem, importante era que Luiz Rogério bateu o recorde de Djan Madruga, esse recorde era brasileiro e sul-americano. E aí veio a alegria. Quando chegou no fim, que foi em setembro, a gente bateu o tempo dos 1.500, que era 15:15, a gente fez 15:13. A gente fez 15:13. Aí foi uma alegria assim também muito grande. Então, caramba, 2009 ali já era uma alegria muito grande. A gente conseguiu. Exatamente. E o recorde é recorde, é o que você falou mesmo. O Djan falar de sunga não tem nada a ver. Todo mundo podia usar o traje, né? E o fato é que ele bateu o recorde, depois bateu o 1.500 e o recorde era dele, né? Então, todo o mérito aí do Luiz Rogério. O recorde, você tem lá, o material estava lá para todo mundo. E ele, vivendo nessa época, nessa temporada, ele conseguiu muitos atletas passaram por essa fase e não conseguiram bater esse recorde. Imagina que foi um recorde de 29 anos, entendeu? Nem o Luiz Lima conseguiu bater esse recorde. E o Luiz Rogério foi lá e bateu o recorde. Bateu dos 1.500, que era de Ricardo Monastério, fez 15:13, e bateu os 800. Poxa, maravilha, terminamos o 2009. E aí, Alain foi vice-campeão mundial, entendeu? Do circuito de maratonas. Aí foi uma alegria também assim muito grande para a gente. Olha, a gente terminou o ano com recorde, com isso. E Alain vinha desenfreado, estava ganhando Sul-Americano, estava ganhando as provas do Campeonato Brasileiro. Assim, a gente estava com um trabalho muito bom. E, graças a Deus, a gente faz isso até hoje ainda, esse trabalho de maratona. E ganhou uma grande Salvador, assim, mais uma vez também. Aí foi uma alegria muito grande, né? Aí passou o ano 2010, a gente trabalhando ali, fazendo aquele esforço todo. E aí veio 2011. 2011. Luiz Rogério nadando com Meloli no Maracanã, quebra mais uma vez o recorde sul-americano sem traje. Sem traje. O recorde era 15:13, ele faz 15:11. E aí foi assim uma coisa muito boa, porque ele deu esse resultado na piscina do Maracanã sem traje. Assim, foi uma maravilha. Aí esse ano também era uma classificatória em Xangai para Londres. E a gente chegou em Xangai e não conseguiu dar um resultado. E aí fomos para a repescagem em Setúbal, em Portugal. E aí, olha, às vezes você fica aborrecido, você fica sem entender uma coisa. O índice para a Olimpíada de Londres era 15:15. É o índice. E Luiz Rogério tinha feito 15:12. 15:12. E a confederação foi lá e falou, não, para eu levar ele tem que fazer 15:10. E eu conversando com o técnico da Austrália, ele falou, a gente vai levar com 15:15 porque é o que a gente tem hoje. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que participar. Se a gente não participa. E aí, isso fica assim, né? Aquela coisa. E aí, em 2012, né? Luiz Rogério estava naquela oportunidade para tentar
fazer essa prova, né? Para tentar fazer, mas só que ele machucou o braço. Ele tinha feito 15-11, ele machucou o braço, e aí diziam que ia operar, que não ia operar, e aí terminou que a gente não precisou operar, foi um trabalho de estabilidade do ombro, e a gente fez fisioterapia. Então, ele participou do Pan-Americano, que tinha poucos meses de treino, e Alan do Carmo não conseguiu também, em 2012, a classificação para Londres. A gente ficou ali meio aborrecido, vamos trabalhar, tudo mais. E aí a gente começou a treinar forte de novo, todo mundo treinando forte, ali fazendo aquele esforço. E aí, quando chegou em 2013, Alan foi vice-campeão novamente. Luiz Rogério continuava como campeão brasileiro, ganhando as provas. E aí, 2014 foi o ano mágico. A gente ganhou tudo. Nós fomos campeões do circuito mundial. Alan foi escolhido o melhor atleta do mundo e eu fui escolhido o melhor treinador do mundo. Alan ganhou o Campeonato Brasileiro, Alan ganhou a Odesul, Alan ganhou o Campeonato Sul-Americano e ainda ganhou o Campeonato Baiano. Então foi assim, 2014 foi um ano assim de muita alegria, muitos bons resultados. E isso, nessa época aí agora, a gente já tinha uma equipe multidisciplinar. Contava com o Dr. Blanco, com o Igor, com Daniel Cade, com Presídio, com o Arivan. Então, aí você já tinha uma estrutura para trabalhar. Quando você consegue montar uma estrutura, você começa. Tinha um projeto Medalha, entendeu? Que aí, assim, a gente começou a dar resultado com isso aí. E logo em 2014, que a gente foi campeão, quando chegou em 2015, a gente classificou para a Olimpíada, entendeu? A gente classificou para a Olimpíada e é uma coisa assim que às vezes assim, eu acho que a gente tem uma estrutura para trabalhar, tem tudo, mas às vezes o emocional atrapalha. Em 2015, a seletiva para a Olimpíada, o Luiz Rogério estava super bem, a gente fez todo o preparativo com altitude, com a ida para dar uma etapa lá nos Estados Unidos, e fizemos todo. Quando chegou no dia da prova, ele estava super preparado para a prova, eu acho que ele ia conseguir nadar abaixo de 15,10, apesar do índice ser 15,15. E aí, o que acontece? A prova começa ali, e foi no dia que César Cielo não se classificou para os 50 livres. E aí a competição parou, foi mais de 50 minutos lá, o jornalista em cima de César Cielo, volta a competição. Volta a competição, a gente volta ali, falta luz na competição. Passou 1 hora sem luz na competição. Quer dizer, para toda uma programação que a gente já tinha feito, já tinha aquecido, já tinha foto. Aí a gente teve que voltar para a piscina de novo, aquecer de novo. E aí, até quando chegou a hora da prova, começou a prova, 100, 200, 300, 400, 500. E ele aí não conseguiu nadar mais legal. E aí depois eu conversando com as psicólogas, tudo, estresse mental, chega na hora da competição. Porque houve uma mudança. Em todas as fases do Campeonato Brasileiro, o 1.500 era no primeiro dia. Você chegava e nadava. Quando chegou no dia da seletiva olímpica, o 1.500 foi o último dia. Então, desde segunda-feira, você está lá, vendo todo mundo nadar, todo mundo fazer isso, e você ali treinando. Você ali treinando o tempo inteiro. E aí, só que Alan já tinha se classificado para a Olimpíada, né? Alan já estava classificado. E aí você fica naquela, eu tenho que fazer o tempo aqui, eu tenho que me classificar. E terminou que ele não conseguiu fazer e não se classificou. E ficou assim, muito triste também. A gente fica, né? Porque a gente não conseguiu esse objetivo de conseguir ir para nadar aqui. Mas
foi uma experiência boa. A gente veio para... Alan nadou o evento teste aqui. Olha uma coisa, Alan é um tipo de atleta que ele nada muito bem no mar e muito bem em água mexida. Então, a gente veio para o Rio de Janeiro no dia da Olimpíada, estava aqui, a gente fez 3 treinos antes, em Copacabana, com o mar mexido, com tudo. Alan estava voando, a gente levava o pessoal para servir de sparring para ele, o pessoal não aguentava, porque era muita coisa ali, entendeu? O mar mexido. E a gente veio em Copacabana e tudo. No dia do feminino, essa água estava muito mexida, balançando e tudo. Um dia antes da prova, esse mar estava hiper mexido. Quando foi na noite da prova, choveu muito e no dia da prova, o mar amanheceu parecendo uma piscina, água paradinha. Então, esse foi um dos fatores também que não contribuiu para o Alan render tão bem como ele vinha rendendo nas provas, né? Mas foi um desafio, foi um teste. Eu acho que cada prova é uma prova, né? E só em você estar participando da Olimpíada, só em você estar lá, porque não é fácil. Para você estar numa Olimpíada, você tem que passar por uma seletiva nacional, uma seletiva internacional para você estar lá. E não é fácil, não. Mas nós chegamos lá e participamos lá. E logo em 2016 também foi... Não, 2017 foi. O Alan foi vice-campeão mundial mais uma vez, ganhou nas provas lá em Megantic, ganhou isso. E foi assim um excelente resultado também de Alan do Carmo lá. Então, assim, o atleta precisa sempre estar acreditando nele. Não deu certo aqui, vamos lá, vamos partir para outra e vamos lá. E ele vai, entendeu? Luiz Rogério, ele nadou até o final de 2017. Então, no final de 2017 para início de 2018, ele resolveu parar e veio trabalhar comigo na natação. Então, ele veio me auxiliar. Hoje ele é responsável pela equipe de velocidade e faz um trabalho muito bom com o juvenil e infantil. E tem alguns atletas maiores também. E eu trabalho com um grupo de fundo. O Luiz Rogério, o ano passado, 2019, conseguiu um resultado muito expressivo com o atleta Samuel Lopes, que de 7 provas que ele nadou, ganhou 6 e uma ficou em segundo lugar, sendo o único atleta do Brasil na categoria de infantil 1 a dar 59 de costa. E foi assim um resultado muito bom. Com um atleta só, na categoria de infantil 1, o clube ficou em terceiro lugar, somente com um atleta, pelos pontos que o atleta fez, né? Então, assim, já demonstra que não só como atleta, mas como treinador também, já vem dando grandes resultados. E a gente continuou com o Alan do Carmo, já buscando, assim. Mas o 2018 não foi um ano muito bom para Alan do Carmo. Ele se machucou numa competição, o cara tocou no óculos dele, pegando no olho, ele estava terceiro ou quarto lugar, depois adoeceu em 2, 3 competições. Eu sei que ele terminou o ano e 2018 e aí se preparou, se classificou mais uma vez para ir para o Mundial, e aí fomos lá em Doha, e sendo o primeiro brasileiro lá em 2019 ganhar Doha, e foi para o Mundial lá em Tóquio, né, lá no Japão, e ele não conseguiu um bom resultado lá. Mas Alan do Carmo é um atleta já que está com 30 anos de idade e sempre ele consegue tirar um coelho da cartola e dar assim, grandes resultados. Alan do Carmo aqui na Bahia, ele conseguiu 6 vitórias na travessia Mar Grande Salvador e ele detém o recorde daqui da prova sobre a minha direção treinando ele. Então, assim, a gente tem conseguido assim sempre fazer um trabalho com os atletas. Hoje eu tenho uma equipe de maratonas aquáticas muito boa, né? Tem a Arícia Perrier, que está participando do Sul-Americano, está ganhando, tem Tiago Cavalcante, tem Lucas Piloto.
e a gente continua trabalhando no que a gente gosta, no que a gente ama. A gente acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã está na piscina, final de semana vai para o mar. E uma coisa muito, muito importante. Se você não gosta de trabalhar na natação, na maratona, porque tem que acordar cedo, porque não tem final de semana, porque não tem domingo, porque não tem feriado, procura outra coisa. Porque nesse esporte você tem que gostar bastante do que faz. Porque se você não gostar, não é fácil, não. A entrega é muito grande. Você tem que fazer uma entrega muito grande. Perder seu fim de... Eu já perdi as contas de quantos carnavais eu perdi, de quantos réveillons, de quantos natais, treinando para ali. E essa é a diferença. Enquanto todo mundo está brincando, se divertindo, eu estou treinando. E o resultado vem ali. Porque não existe um grande resultado sem uma grande abdicação. Você vai abdicar de ir numa festa, estar no carnaval, no réveillon, para você buscar um grande resultado. E essa é a vida de Rogério Arapiraca, né? Que vive natação, é apaixonado por natação. Trabalhei 16 anos nas BAC, aí fui para a SEB, a Associação Cultural Esportiva Braskem, passei 23 anos lá, e no ano de 2019 a Braskem acabou, a Odebrecht vendeu o terreno lá, e a partir de janeiro de 2020 eu estou na Associação Atlética da Bahia, que parou no mês de março em função da pandemia, né? Então, essa é a história do professor Rogério Arapiraca. Bom, a história é sensacional, e aí você até falando ali da parte do quanto é a entrega, de quanto é o amor. Eu, como treinador, eu sei exatamente o que você está falando na pele, porque é por amor, com certeza, né? E a gente se doa e se entrega e vive isso cada dia da nossa história. Uma coisa que você falou um pouquinho antes, na hora que você estava falando do Alan, você acha que essa capacidade de adaptação, ela é um dos principais fatores para o atleta ser um ótimo maratonista aquático? Olha, o maratonista aquático, ele tem que aprender a nadar em mar, ele tem que aprender a nadar em rio, ele tem que aprender a nadar em represa, ele tem que aprender a nadar em raia de remo, ele tem que aprender. Aí vem o segundo item, ele tem que aprender a nadar em água quente, ele tem que aprender a nadar em água gelada. Alan já nadou com água de 13 graus. 13 graus no Chile. Antofagasta, Milhões, uma praia lá. 13 graus. De sunguinha. 13 graus de sunguinha. Isso porque o cara é magrinho, né? E aí você tem que aprender. Tanto Alan como Ana Marcela, os dois nadam muito bem em água fria, mas nadam muito bem em água fria. Agora, o atleta, ele tem que ser um bom navegador. Ele tem que ter um senso de direção muito grande. Então, ele tem que saber se colocar no pelotão. Ele tem que saber se colocar no pelotão. Ele não pode ficar no meio, que vai quebrar o ciclo de braçada dele. Ele tem que ficar de ponta, ali, pegando um vácuo, economizar energia. Ele tem que saber a hora de ir para frente. Ele tem que guardar energia para o sprint final, entendeu? Ele tem que saber se desvencilhar de porrada, entendeu? Ele não tem que aceitar a provocação, porque os caras sabem que você é o cara que está ali, que vai brigar, o cara provoca você. Tem que tirar você do sério ali. Então, esse nadador, ele é diferente. Ele tem que se adaptar às condições de quente ou frio. Ele tem que se adaptar às condições do pelotão, entendeu? Porque o pelotão, às vezes, você não pode ficar muito lá atrás, porque o pelotão dá um tiro e se você ficar muito lá atrás, você já era. Então, quando o pelotão dá um tiro, você vai com o pelotão segura. O pelotão dá um tiro, você vai. Então, esse jogo, você tem que saber esse jogo também, o jogo da hidratação, para você, na hora de se hidratar, não estar no meio do pelotão, para não tomar porrada, para não fazer. Então, tudo isso o atleta tem que fazer. E Alan do Carmo, ele tem
uma capacidade muito grande de se adaptar a esse tipo de situação, entendeu? Situação assim que não é fácil. A maratona aquática, você tem que chegar nela assim e aos poucos ir aprendendo, e cada prova é uma história. Um dia você pega uma correnteza a favor, um dia você pega uma correnteza contra, um dia você pega um vácuo bom, outro dia você não pega, um vácuo lateral, o cara que está em cima de você pegando um vácuo em você, e você sabendo nadar de costas e sair. Então, é toda essa experiência que o nadador realmente precisa. Queria te perguntar um pouco sobre treino. Pode falar. E ela comentou que já treinou algumas vezes com você, né? Ela disse que você tem um bordão que é chorar no treino para sorrir na competição. E diz ela que é verdade porque ela chorou bastante. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é a sua característica de treino. E algum treino muito marcante, assim, que você gosta de dar, uma série. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você quer nadar maratona, tem que rodar. Não tem maratona sem rodar. Maratona você tem que rodar muito. É rodar muito. E você fazer o atleta rodar muito, tem que ser alguma coisa diferente todo dia. Você não pode todo dia o atleta estar com aquela mesma série, a série conhecida, aquela coisa toda. E eu gosto também de fazer muito treino no mar. Porque às vezes eu já cheguei no mar, a gente vai para Itapuã e geralmente é 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar. Às vezes a gente pega na ida a favor, na volta contra, e aí você vai com o pelotão todo mundo junto, e na volta você fala, olha ali, ó, farol de Itapuã, hotel 4 rodas, mira no meio, cada um vai seu caminho. E aí um atleta vai certo, o outro se perde, vai para o outro lado, e aí você começa a... E você deixa o cara bater cabeçada ali, senão o cara não aprende. Claro, com toda a segurança. Você está com um barco, você está olhando todo mundo, você está vendo onde está todo mundo. Se o cara sai da linha de segurança, você vai lá, tira ele e bota na segurança. Você vai. Então, esse é um dos fatores que o atleta cresce bastante. E, por exemplo, assim, toda vez que a gente vai começar um trabalho lá com os atletas, tem a parte física também, que é muito importante. Você tem que fazer uma parte física para dar um suporte ao ombro, entendeu? E você falou de uma série que eu gosto muito, é uma série que Luiz Rogério fazia, que eu adorava, essa série a Alan também fazia, é 10 de 800 saindo a cada 9, em piscina curta. Então, essa série é uma série que eu gosto muito. E os atletas, ele fica ali até o quinto, mais ou menos. 8,55, vai! 8,56, vai! 8,57, vai! Aí, quando passa do quinto, o atleta já começa 8,50, 8,49, 8,45, já está no automático, entendeu? Já está no automático. Eu já tive provas que Alan, na primeira volta, estava morto. Na segunda volta, estava morto. Na terceira volta, ele já começa a melhorar. Na quarta volta, ele ganha a prova. Então, você tem que saber adaptar o atleta a essas situações, entendeu? Então, quando eu falo com os atletas assim, e tem o atleta fica com aquele... Meu amigo, se você sorrir no treino, você vai chorar na hora da competição. Agora, se você chorar no treino, você vai sorrir na competição. E o pessoal, às vezes, dava risada, mas é uma verdade muito grande, entendeu? Disciplina e muita resiliência no treino ali. Você treinar com muita vontade, com muita garra ali, entendeu? E a coisa mais importante é você competir treinando. Você tem que competir treinando, porque senão não adianta. Eu falo para o atleta, ó, você não ganha a prova no dia da prova. A prova você ganha no treino. Você vai para a competição para pegar a medalha, do qual você treinou. Você vai para pegar a medalha. Mas a medalha, ela é ganha no treino. Você só vai lá pegar a medalha. Se você não treina, você não vai ter medalha.
E esse é um dos fatores mais importantes que eu acho aí para os atletas se darem bem. Assim, os meus atletas, eles vão ter que escutar isso que você falou, de chorar no treino para sorrir na competição, porque eu falo isso direto, eu uso essa mesma frase aí, e é realmente, você vai na competição para pegar a medalha que você conquistou durante os treinos. É a caminhada toda, né? Mas aí, a gente ficou sabendo também de uma tal de Semana do Inferno. A gente quer saber o que é essa Semana do Inferno aí. Olha, como eu te falei, você tem que procurar dinamizar, você sempre tem que procurar fazer alguma coisa nova e criar uma expectativa, entendeu? Então, eu no treino falava, olha, tal semana, eu já estipulava lá, Semana do Inferno. Meu amigo, a ginástica dobrava, o treino dobrava, então era aquela coisa ali do cara tá chorando para acabar logo a semana, entendeu? Porque ali era semana para passar de 100 mil, entendeu? Era para semana para passar de 100 mil. Então era aquela semana com aquelas séries muito fortes, entendeu? Séries muito grandes, entendeu? É aquela série ali que o cara vai ali fazer aquela série. Então a gente botava Semana do Inferno. E aí, depois a gente falava, todo dia a gente ia botando a metragem lá, ó. Fulano fez tanto, fulano não parou nada. Depois a gente botava uma camisa. Eu sobrevivi à Semana do Inferno. E aí, sempre uma coisa você está criando. Semana do Inferno, sempre criando alguma coisa para poder... Como eu faço treino, às vezes, de maratona aquática, eu vou para o mar com eles, chego lá, eu sento num barco, boto uma cordinha e um cinto na cintura de cada um. Vamos lá, me puxa aí, embora. E aí todo mundo vai puxando ali, ó. Pá, pá, pá. Quando chega lá embaixo, eu tiro a corda e agora vai embora. Pá. Então, pronto isso aí. E às vezes, para dinamizar, às vezes assim, eu coloco as meninas, entendeu? Com pé de pato e coloco os meninos sem pé de pato. E aí eu instigo as meninas a ganhar dos meninos. E aí as meninas começam a forçar e os meninos não querem deixar. Então, isso você vai criando estratégias, entendeu? Para fazer o forçar. Ou eu faço dupla, entendeu? Eu faço dupla. Eu boto, tipo, eu fazia Luiz Rogério e Pamela e Alain e Gabriela. E aí botava uma cordinha no lado de cada um. Aí o que acontecia? Você tem que nadar, entendeu? E dar vácuo para a menina nadar no seu vácuo, só que você tem que aguardar ela, porque você não pode ir embora e largar ela lá. Então você tem que ser inteligente, você tem que dar o vácuo à menina, botar a menina na frente, forçar ela. Então, esse jogo daí que você faz, você cada vez mais incentiva o atleta. Gente, atleta que nada fundo precisa ser motivado constantemente. Constantemente. Às vezes você chega na piscina assim, você faz um caracol gigante, o atleta sobe na borda, pula, vai do outro lado, sobe, pula e tudo mais, um atrás do outro, não pode parar, quem pegar, pagar apoio, isso e aquilo. E aí você vai motivando. Então, é muito importante você estar criando essas coisas para sempre estar motivando o atleta. Bom, legal pra caramba aí a Semana do Inferno. Então, a história de puxar o barco nadando não é mentira, então ela é real, né? E, assim, tem alguma série que você costuma repetir ela, assim, como uma série meio padrão, referência, alguma série que você gosta muito e você fala assim, essa série, quando eu quero esfolar os caras, eu dou ela. Não, tem tipo, o 30 de 100, né? Que você faz, que você... 30 de 100, saindo a cada 1,35 na longa. A cada tiro você tira 1 segundo. Só que o cara, vamos dizer,
você vai fazer 30 de 100 na longa, fazendo média de 1,4, ok? Aí, cada um você vai tirando um segundo e o cara tem que manter, Essa série dói muito e a galera fica ali muito, entendeu? Tem uma outra série também que eu gosto muito, que é 10 de 150, ok? O atleta nadando. Ele fazendo média para 1,30 e saindo média a cada 1,40. Rapaz, é forte. Essa série aí dói, viu? Dói pra caramba. Então, tem essas sériezinhas assim de desafio pro atleta, entendeu? Que, claro, atletas do nível de Alan do Carmo, Luiz Rogério Arapiraca, eles conseguem fazer essa série. Como os outros, às vezes, não conseguem, você bota pé de pato, bota palmar, entendeu? E você vai. Quando você quer desafiar um atleta assim do nível de Luiz Rogério e Alan do Carmo, você bota um pé de pato, bota um palmar. Vamos lá. Vamos fazer 15 de 100, ok? Média para 54, na longa. Aí o cara vai fazer 15 de 100, média para 54, saindo a cada 1,20. Porra, aí o cara vai fazer ali, tudo bem, pé de pato e palmar na longa, mas é 54, você tem que fazer força, você tem que bater pernas, você tem que puxar o braço. No final, o cara está morto. Então, sempre no programa, você tem que estar criando algo, ou usando material, ou usando toda uma estrutura para que o atleta venha crescer e ele está preparado para isso aí. Eu conheço pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas mesmo, que dão treino de maratona e eles têm um hábito de treinar no mar. O pessoal treina 1, 2, 3 vezes, mas o hábito de treinar no mar é que faz realmente o atleta crescer muito, viu? Porque localização, saber andar no vácuo, tudo isso. E o trabalho também que você faz, você chega na piscina, coloca uma boia, coloca outra, o atleta vai, contorna a boia, contorna o outro lado. O trabalho de chegada, entendeu? Você vai colocar ali uma placa e você vai soltar 2 atletas, um empurrando o outro, e aí você vai ver quem vai tocar primeiro. Então, você ensina isso também. Contorno de boia, de chegada, entendeu? Como você vai nadar o tempo todo empurrando o cara sem encostar no cara. Quer dizer, são essas especificidades que são muito importantes também dentro da maratona. Que você não vê num curso de maratona aquática os caras falando sobre isso. Você imagina hoje que eu tenho um filme aqui de Poliana na Marcela, de uma prova de 10 quilômetros, que empataram. Eu mostrar o filme para você, você pode passar 500 vezes, você vai ver lá que empataram as duas. Tem prova de 25 quilômetros que os caras têm que ir lá para o Photoshop para ver quem ganhou. Então, hoje, contorno de boia é importante, virada é importante, chegada é importante, tudo é importante. A maratona aquática hoje está cada vez você precisando ter mais tática, mais experiência, porque não é fácil. Eu acho que os treinadores hoje eles pecam em uma coisa. Se eu vou participar de uma prova, a primeira coisa que eu tenho que ver, o local da prova, é a tábua de maré. Eu tenho que saber se o atleta vai nadar quantos metros na corrente a favor, quantos metros na corrente contra. Aí eu vou fazer minha tática em cima disso aí. Eu tenho que ver isso aí, entendeu? Se vai ter vento, se não vai ter vento, como é que vai ser. Eu tenho que olhar o percurso. Porque se eu não olhar o percurso, tudo mais. Temperatura da água. Pô, tu vem nadar aqui na Bahia, pega água com 32 graus. Pô, tu vai desidratar num instante. Entendeu? Num instante. Quer dizer, aí você vai ter água quentinha e vai desidratar rápido. Entendeu? E às vezes o atleta tem que dar cápsula de sal a ele para que ele tome, para que ele não desidrate, para que ele consiga segurar a água que tem dentro dele, porque senão ele vai desidratar muito rápido. Então, uma das importâncias hoje de você nadar a prova, que eu acho muito importante, é você saber a tábua de maré. Como é que vai ser? Quanto tempo você vai nadar a favor, quanto tempo você vai nadar contra, porque isso aí é muito importante. Legal, legal. Boa.
Saudade de nadar ouvindo isso, viu? Saudade de fazer uns treinos malucos. Agora, mudando um pouco totalmente aí de prova, pouca gente sabe, mas você deu treino para o Bruno Fratos, né? Inclusive, primeira medalha de Campeonato Brasileiro de categoria dele foi nadando com você no 50 livre. Conta um pouquinho como é que foi dar treino para ele. Poxa, eu vou te dizer, Bruno Fratos é um cara... Eu não dei só treino para Bruno Fratos, eu dei treino para... Não sei se você ouviu falar dele, Marco Sapucaia. Sim. O Sapucaia ele não foi para a Olimpíada por causa de um centésimo. Um centésimo. Ele chegou a nadar os 50 livre e ficou fora da Olimpíada por causa de um centésimo. E o Bruno Fratos, ele morava no Rio Grande do Norte, e o pai dele foi transferido para a Bahia, e ele chegou lá, né? Ele chegou lá, e o Bruno Fratos é o atleta que ele treina com Pretino. Então, na época que ele chegou lá, eu falei, Bruno, é o seguinte, você, entendeu? Você tem que, uma das coisas importantes de fazer é melhorar a sua base aeróbica. Então, pensa que o Bruno Frato dava tiro de 400, de 200, de 800. Então, eu passei um ano com ele trabalhando isso aí. Depois, no outro ano, a gente já começou a fazer um trabalho mais de velocidade com ele. E no terceiro ano, ele já estava voando. Entendeu? Ele já estava voando. E aí, a gente foi para o Campeonato Brasileiro em Brasília. E quando chegou lá, olha, o Bruno Fratos, a melhor colocação dele em um campeonato brasileiro que ele tinha ido, tinha sido 28º. 28º. Aí, nesse ano, ele chega lá e fica em terceiro lugar. Ninguém entendeu nada. Ele ficou assim. Mas aí, Bruno Fratos, o pai dele foi transferido para São Paulo, e aí de São Paulo ele foi para o Pinheiros. E aí ele começou a dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazer. Legal. E ele já demonstrava essa dedicação absurda que todo mundo fala que ele tem hoje em dia, que é o cara mais dedicado do mundo? Desde pequeno. Desde pequeno. Ele sempre, assim, Rogério, me bota para fazer isso. E ele queria estar competindo com todo mundo. Ele podia ir lá competir e perder, mas ele estava em cima. Ele era um leão, entendeu? Um leão estava ali. Então, uma determinação muito grande, muito forte. É assim, muito legal mesmo. Show, legal. E agora, sem o Luiz Rogério e sem o Alan do Carmo, você comentou que tem aí uma equipe legal. O pessoal é mais de piscina ou de maratonas aquáticas agora? Continua mais de maratona do que piscina. Mas eu tenho gente muito boa de piscina também. Eu tenho gente muito boa, mas a cachaça é maratona. Legal. Bom, a gente vai encaminhar aqui então para encerrar. Antes de terminar, eu queria que você só contasse um pouco dos detalhes dessa sua mudança de clube aí na Bahia, né? Foi muito difícil para vocês ficaram sem piscina. Como é que foi essa questão da luta para vocês conseguirem uma piscina e dos problemas, né, de infraestrutura que vocês tiveram que enfrentar? Olha, em maio de 2019 eu já sabia que eu ia perder a piscina. Então a diretoria me chamou e falou, olha, você só tem até dezembro porque a Odebrecht vai vender isso aqui. Vendeu Porto Alegre, vendeu Maceió, vendeu São Paulo, tinha uma piscina, tinha um complexo muito bom lá em Santo André, e eles venderam tudo. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar um local. Então, quando chegou praticamente no final do ano, eu tinha 7 lugares que eu podia ir, entendeu? E aí eu fui eliminando, assim, por estrutura. Quem tinha uma estrutura melhor, estrutura de você chegar, estrutura de piscina, tudo. E no final eu fiz uma avaliação que a associação atlética seria a melhor estrutura. Então, faltava ir lá e conversar com a diretoria. Então, eu visitei o Clube Baiano, visitei a associação, o Clube do Exército, outro Clube do Exército, vários clubes eu fui visitar. E no dia que eu fui para a reunião da associação, fui muito bem recebido lá. E a associação sempre foi um clube que teve muita tradição na natação e passou assim, tipo, 10 anos desativado.
E os caras estavam querendo realmente reativar tudo lá, né? E a gente estava ali, fui lá, mostrei minha proposta para ele, pronto. E em janeiro a gente começou lá uma nova proposta de trabalho, e assim o clube ficou muito contente com a nossa chegada lá, e realmente a gente ficou janeiro, fevereiro, março. No dia 17 de março, o governador e o prefeito mandou parar tudo. Então a gente está parado desde o dia 17 de março, aguardando o retorno. Bom, a sua história ali com a Bahia, com o Nordeste, né, a revelação de inúmeros talentos para o nosso país, para o nosso esporte, é indiscutível, né? E aí, com toda essa experiência e essas mensagens que você trouxe para nós, né, a gente gostaria, se você pudesse deixar uma mensagem, um recado para os nossos ouvintes aí se manterem mais inspirados e motivados. Olha, pessoal, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Com essa história de pandemia, eu comecei a rever vários filmes, eu comecei a rever também algumas fotos. E eu digo uma coisa a vocês, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, faria tudo de novo. E o mais importante de tudo é vocês acreditarem. Acredita mesmo que vocês conseguem. Imagine, eu sou de Salvador, da Bahia, aqui no Nordeste, e eu consegui ir a 2 Olimpíadas, Pequim e Rio de Janeiro. E ainda vou tentar mais, não desisti não. Ainda vou, eu acho que eu tô novo ainda, tenho muita lenha para quebrar ainda, muita vontade, porque você tem que gostar do que você faz. Quando você gosta, você fica ali, ó, vai ali. E a Maratona Aquática é uma coisa que me traz muita alegria, entendeu? Então, eu gosto do que eu faço. E eu acho que eu estou com uma leva de garotos aí, e de garotos que vai me dar muito resultado. Então, pessoal, não desista nunca, lute sempre e vamos para frente, ok? Um abraço, amigo de vocês aí, Rogério Arapiraca.